Olá, bem-vindo de volta. Então, nessa aula a gente vai falar dos 9 blocos, né? Continuar falando dos 9 blocos do Business Model Canvas. Agora, começando efetivamente a entrar nos blocos e a gente vai começar segmento de cliente e proposta de valor. Pode parecer estranho, né, que a gente está começando pelo último bloco, se a gente for pensar na forma de leitura tradicional, estamos começando pelo último bloco, mas essa é a forma que a gente começa. Se vocês forem ver falar de Canvas em outros lugares, enfim, essa é a forma tradicional da gente começar a análise. Por quê? Por que a gente começa pelo segmento de cliente? Porque se não tiver cliente, não tem empresa, né? A primeira coisa que uma empresa precisa é olhar quem ela quer atender, né? Qual é o mercado que ela quer atender. Então, o segmento de cliente é a primeira coisa. E aí nós vamos escrever aqui quem são os nossos segmentos de cliente. Tem algumas formas diferentes da gente fazer isso. Quando a gente e no final desse processo aqui vai ter uma aula em que eu vou trazer alguns exemplos para vocês de canvas preenchidos, de empresas conhecidas, de modelos conhecidos, para ficar mais claro para vocês como eles funcionam. Quando a gente está querendo começar um negócio, muitas vezes a gente vai preencher o Canvas de uma forma bastante sintética. É muito essa a ideia que o Osterwalder traz no livro. Então, eu vou trazer, por exemplo, vamos supor que é uma empresa voltada para bebês, né? E eu posso colocar então ali que o público são mamães, né? Mamães de crianças pequenas. E não falei classe social, não falei nada, né? Se você é um profissional, por exemplo, já acostumado com marketing, talvez você vá sentir falta disso. Às vezes, essa forma mais sintética, ela é muito comum para negócios que estão começando, né, que estão querendo fazer o planejamento de negócios, e a gente faz isso para entender aquela lógica básica. Quando a gente vai fazer uma análise, quando a gente vai usar o Canvas, e aí aqui é muito a Giovana falando, né? Talvez vocês não vejam essa abordagem em outros lugares, tem muito a ver com a forma que eu gosto de usar o Canvas. Então, se a gente for usar o Canvas para uma empresa que já existe, né, que já está no mercado, talvez seja interessante colocar esse cliente de uma forma mais específica. E aí, às vezes, a gente já trabalhou com o que a gente chama de persona ou avatar do cliente ideal, e talvez seja interessante colocar isso. Né? Então, a gente poderia colocar, por exemplo, ali mamães de primeira viagem, é, mamães de primeira viagem de centros urbanos. Né? Não sei, tô dando um exemplo aleatório, mas só para ficar um pouco mais claro a especificidade. As pessoas que trabalham comigo no meu grupo de mentoria do Conecta, né, que é um grupo que tem a ver com alinhamento entre o negócio e você e a comunicação, né, dessa empresa, a gente faz o Canvas, né? Logo, a primeira coisa que a gente faz no Conecta é o Canvas, e com o tempo, eu vou convidando as pessoas, às vezes, a criarem apelidos, né? Para essa persona, para esse cliente ideal. Então, às vezes, a gente pode também colocar esses apelidos, caso a gente tenha, né? Para essa persona, que sintetizam essa persona ou esse cliente ideal. Nós vamos falar em mais profundidade disso, tá? Eu só estou querendo trazer aqui as diferentes formas da gente fazer, para caso quando vocês verem exemplos por aí, vocês entenderem, né? E aí tem a diferença entre o avatar e a persona, que é essa coisa mais detalhada, que tem a ver com assim como essa pessoa pensa, mais uma análise psicológica, que a gente chama de psicográfica dessa pessoa. E também a gente poderia estar pensando ali em público-alvo, né? Que é uma análise bem mais ampla, e eu estou pensando aí numa demografia, em mercado, né? Então, talvez eu estou pensando em mulheres de 20 a 45 anos da classe C, por exemplo, né? Ou eu posso falar dessas pessoas em cima do tipo de atividade que as une, do tipo de trabalho que elas precisam executar. Né? Então, eu poderia colocar, por exemplo, ouvintes de música clássica, por exemplo, ouvintes de música clássica. São várias formas de fazer. E conforme a gente for explicando aqui, vai ficar mais claro para você, tá? Inclusive porque existe uma segunda ferramenta que eu já vou mostrar, que é o Canvas de proposta de valor, que entra em detalhes nisso aqui,
E eu vou fazer uma aula específica sobre Canvas de proposta de valor para vocês dentro do curso, tá? Para a gente ficar bem clara essas questões, que são tão... A gente começa por esse bloco, né? Quer dizer, são questões muito importantes. Então, mas Gi, tudo bem. Entendi mais ou menos o que você falou, beleza. Mas será que eu tenho um segmento de cliente, 2 ou 3? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é que necessidades diferentes vão exigir ou justificar ofertas diferentes. Porque às vezes a gente sai elencando um número muito grande de segmentos de cliente e se a gente for olhar, na verdade, a gente pode agrupar, né, esses segmentos. Muitas vezes é possível agrupar. Do ponto de vista do marketing, às vezes a gente pega um segmento de cliente agrupado. Do ponto de vista do marketing, às vezes a gente pega um grupo de cliente agrupado e a gente separa um pouco mais para entender a comunicação com essa pessoa, tá? No Conecta a gente separa bem, porque a gente está falando em comunicação no Conecta, né? A gente está falando em marca. Aqui a gente está falando da lógica do negócio pura e simples. Então a gente vai pensar nessas necessidades das pessoas. Por exemplo, vamos pensar numa pizzaria. Se essa pizzaria tem um restaurante físico e também o delivery, ela tem 2 canais de distribuição. Um canal de distribuição é o restaurante, a pessoa senta e consome lá, e o outro canal de distribuição é a entrega em domicílio. Então, ela tem 2 públicos diferentes. O perfil desses públicos acaba sendo diferente por causa dos canais de distribuição. Né? A proposta de valor é diferente. Tanto que tem empresa que não tem delivery, é só restaurante, e tem empresa que é só delivery. Né? Então, um canal de distribuição distinto pode justificar eu separar os segmentos, tá? Diferentes tipos de relacionamento com esse cliente. Então, vamos pensar num banco, né? Eu tenho aquele cliente normal que entra no caixa, vai no caixa rápido, e eu tenho um cliente Van Gogh. Se não me engano, o que é? Acho que é o Santander que tem Van Gogh, não lembro, né? No Itaú é Personalité. Então, no Itaú, por exemplo, aqui na minha cidade, na agência do centro, Personalité é no andar de cima, né? Não é nem no mesmo andar. Então, é um relacionamento diferente. Né? No Personalité, a pessoa sabe quem é o gerente, conhece o nome do gerente e tudo mais. O cliente normal, que tem uma conta básica, ou até Uniclass, não sabe o nome do gerente, certo? Então, um diferente tipo de relacionamento vai justificar eu pensar em segmentos diferentes. Um nível de lucratividade que seja substancialmente diferenciada também justifica segmentos diferentes. Vamos pensar num médico, né? Eu tenho, sei lá, eu sou um neurologista e eu atendo pelo plano de saúde e eu atendo também clientes particulares, né? Recentemente estava trabalhando com o pessoal de clínica odontológica que trabalha com plano de saúde com particular. A gente segmentou muito separadamente. Por quê? O plano de saúde é um tipo de produto, no geral, que a pessoa consome mais, é um tipo de receita, é um tipo de custo, é um tipo de investimento em marketing, né? Geralmente baixo, o participar do plano já é o marketing, e o cliente particular é totalmente diferente. Às vezes o relacionamento é diferente, né? Quem nunca ligou num médico para tentar marcar a consulta do convênio é daqui 3 meses e particular é amanhã. Não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado aqui, estou só falando que do ponto de vista do negócio, caso, às vezes, lucratividades diferentes geram clientes diferentes, tá? Inclusive, vão ter muitos profissionais que vão querer focar em um tipo, né? Eu acho que eu vou começar a focar mais no particular, porque eu quero parar de atender plano, né? Porque plano é muito barato, precisa de volume, não tá legal, né? Ou vice-versa, né? Quero ganhar no volume. Enfim, lucratividades diferentes podem, então, justificar clientes diferentes. Pagam por aspectos diferentes da oferta. Então, vamos imaginar o Uber, né? A empresa Uber. Quem são os clientes do Uber? Tem 2 tipos de clientes no Uber. Os motoristas, a gente não pensa muito nisso, né? Mas os motoristas são clientes da Uber. A Uber, né? Por quê? Porque eles são pessoas que estão contratando o Uber, né? Eles são
profissionais, provavelmente eles são MEI, alguma coisa assim, são empreendedores, né? Estão contratando a plataforma do Uber e eles vão pagar uma taxa de uso, né, pelo Uber. Eles não são funcionários do Uber, certo? E tem o cliente final, eu e você, que vão pegar o Uber, né? Então, são pessoas que estão usando aspectos diferentes da oferta. Também vai justificar, tá? E aí a pergunta que a gente faz aqui, então, é quem a gente atende. E aí, dentro do Canvas, isso aqui eu estou trazendo as informações do próprio livro, tá? Ele vai fazer algumas diferenças entre... Opa! Ele vai fazer algumas diferenças entre formas de atender. Então, a gente pode estar trabalhando no mercado de massa, que não diferencia muito. Então, eu vou ter realmente um tipo só de cliente ali, né? Alguma coisa assim. Eu posso estar trabalhando num nicho de mercado bem específico, né? Bem mais específico, com necessidades muito mais específicas. E aí vai ser aquele público que a gente fala que é nichado realmente. São, sei lá, crianças do espectro autista, né? É bem uma necessidade bem específica. Pode ser segmentado, né? Como eu dei o exemplo do cliente normal, Van Gogh, Uniclass, Personalité e tal. Então, eu vou segmentar as faixas, né? Tô pensando aqui que o pessoal do Oceano Azul tem um nome para isso. As categorias, eles chamam, né? De clientes dentro do meu negócio. Eu posso ter uma parte que é B2C, ou seja, que é da empresa para o cliente final, mais uma parte que é B2B, como é o caso do Uber, né? O B2C é o Uber com a gente, né? É o cliente business to client, né? Então, da empresa para o cliente. E tem o B2B, que é business to business, negócio para negócio, né? Que, por exemplo, é a relação do Uber com os motoristas. Então, o pessoal do Oceano Azul chama isso de categorias. Aqui eles estão chamando de segmentos, são segmentos internos, né? Também tem os grupos diversificados, né? Por exemplo, muitas pessoas não sabem que a Amazon, ela tem toda a loja dela de livros e hoje em dia não é só livro, é tudo, né? Mas existe um serviço também que é a Amazon Cloud Computing, que é a Amazon vendendo hospedagem, vendendo servidor. Então, muita gente não sabe, mas tem muitas startups de tecnologia que estão na Amazon. Antes de contratar um servidor próprio, toda uma infraestrutura tecnológica, eles colocam a empresa dentro da Amazon, né? Então, ela tem um público diversificado, certo? E tem também o que a gente chama de multilateral, né? Que são, por exemplo, as empresas de cartão de crédito ou o YouTube, por exemplo, né? Pausei aqui para a cachorrinha parar de latir. A gente tem, então, os multilaterais. Vamos falar assim. O cartão de crédito, ele trabalha o mesmo produto de dois lados, né? Que é, por exemplo, o lado das pessoas que vão alugar a maquininha ou comprar a maquininha e do outro lado as pessoas que têm cartão de crédito. Ou, por exemplo, o YouTube, que tem nós que estamos produzindo conteúdo para pôr lá no YouTube, por exemplo, como é o meu caso, e tem a pessoa que não faz isso e só assiste, né? Então, o que eles chamam de laterais, tá? Negócios multilaterais. Então, aqui são os segmentos do cliente. Se você for já preencher aí, não se preocupe, pode preencher. Não se preocupe se está certo ou se está errado, porque a gente vai aprofundar isso aqui logo mais, tá? E aí, ainda nessa aula, vamos falar da proposta de valor, que é aquele bloco grande do meio, né, do Canvas. Que é o bloco principal também, né? Então, assim, ó, esses dois são o centro, né, do Canvas. Por quê? Primeira coisa, se não tiver cliente, não tem negócio. Mas aí, para ter o negócio, eu preciso o quê? Ter uma oferta para esse cliente, que é a minha proposta de valor. E aí, as perguntas que a gente vai fazer para entender qual é a nossa oferta é exatamente que tipo de valor eu entrego? Qual que é o problema que eu resolvo? Qual a necessidade que eu satisfaço? Qual grupo de produto e serviço eu ofereço para cada segmento de cliente? Então, eu vou fazer esses questionamentos.
E aí eu posso me posicionar em cima de algumas... o pessoal do Oceano Azul iria chamar isso daqui de alavancas de utilidade, né? Então, eu posso me posicionar em cima de algumas alavancas de utilidade aqui. Então, uma delas é a novidade. Eu estou trazendo um novo conjunto de necessidades ou uma nova forma de atender, né, as necessidades que já existiam. Eu estou trazendo novidade. Uma outra forma é eu ganho em performance, né? E a indústria da informática e da automobilística usam muito isso, né? O carro acelera de 0 a 100 em 5 segundos, né? Esse computador tem a performance XYZ. Então, performance pode ser também uma forma de eu me posicionar. A customização. Então, pode ser personalizado, né? Os meus produtos são personalizados de acordo com a sua necessidade. E hoje em dia a gente tem até a chamada customização em massa, que é a coisa de eu personalizar, mas numa escala de massa. Os computadores da Dell, por exemplo, fazem isso, né? Você consegue personalizar boa parte da configuração do seu computador, apesar de ser uma venda totalmente automatizada em massa. A Adidas já fez isso com alguns modelos de tênis, acho que a Nike também, enfim, é o que a gente chama de customização em massa. Tem também o processo de cocriação, que é uma outra possibilidade, que é quando essa customização acontece entre eu e o cliente, né? O cliente cria. Tem algumas empresas, por exemplo, que você pode fazer a estampa da camiseta e mandar para a empresa estampar, e aí ela até vende para outras pessoas também. Tem uma empresa chamada Camisetaria, que, se não me engano, faz isso. Então, essa é uma forma da gente se posicionar. Uma outra forma é a questão do trabalho feito, né? A gente faz por você. E até esse agências de marketing tinha que estar aqui para frente, tá? Porque as agências de marketing digital geralmente estão trabalhando em cima da ideia de trabalho feito. Do tipo, ó, passa seu Instagram, seu Facebook aqui para mim que eu faço para você, né? Então, ela está trabalhando em cima dessa lógica, tá? É aquela ideia de eu faço para você, né? O design, em cima do design, que pode ser tanto assim da beleza e da estética do design, como pode ser também da usabilidade daquilo. Então, a indústria de moda é muito em cima disso, de móveis, né? E eletroeletrônicos também, tá? Muito em cima da questão do design, da decoração, né? Móveis e decoração. Eu posso me posicionar também em cima das questões de marcas e status, né? A minha proposta de valor é que aquele produto diz algo sobre a pessoa. No mercado de luxo é muito comum isso, estou falando aqui do Rolex. Às vezes a empresa vai se posicionar propositalmente para nichos muito pequenos, como por exemplo bandas de rock obscuras que pouca gente conhece, ou artistas muito obscuros, né? E aí é o status eu conhecer aquela pessoa, aquele lugar. Tem alguns eventos de gastronomia que começaram a surgir, que assim, você só descobre o endereço no dia, né? Tem toda uma história de segredo em cima daquilo, mas tem um status, né, de que eu estou participando daquela experiência. Quando eu trabalho marca, né, dentro do Conecta, eu trabalho muito essa ideia de que a nossa proposta de valor tem que estar conectada e dizer algo sobre a pessoa, né? Geralmente as grandes marcas, elas sempre vão trabalhar de alguma forma a questão do status dentro da proposta de valor. E às vezes não é o status de luxo, de ser fino, é algum tipo de status. Ou eu sou legal, ou eu sou aventureiro, ou eu sou diferente, ou eu sou nerd, ou eu sou super legal. Enfim, alguma tribo, né? Alguma comunidade, algum nível de pertencimento. A gente pode, então, trabalhar nosso posicionamento em cima de um ou mais, né, dessas alavancas aqui de utilidade. O pessoal do Oceano Azul traz uma outra ainda, que é a questão da sustentabilidade, né, que também pode ser uma alavanca aqui. Eles trazem ainda a questão da diversão, que também pode estar dentro dessas alavancas aqui, ok? Então, aqui a gente está olhando para a nossa proposta de valor, tentar entender como que a gente atende esse segmento de cliente e como, né? Como a gente está fazendo isso. Ainda tem mais algumas alavancas aqui. Uma é a redução de custo.
Por exemplo, a ideia do Software as Service, né? Do SaaS, né? Que é, por exemplo, eu tenho um e-mail na nuvem, ou uma empresa, por exemplo, que antigamente eu teria que comprar o sistema super caro, instalar no meu computador, na minha empresa, no servidor, não sei o que lá. Hoje em dia está tudo na nuvem, né? E aí eu compro o software, mas enquanto serviço, enquanto uma assinatura. Eu não sou mais dono daquilo, né? É uma prestação de serviço. Os grandes atacados também trabalham com redução de custo, né? Macro, Walmart, trabalham essa questão do volume e da redução de custo, né? Pode ser uma forma da gente colocar uma lógica dentro do nosso negócio. Tem também a redução de risco. Dentro do universo de TI, né, da tecnologia da informação, às vezes a coisa de eu garanto o serviço, então não vai ter quedas, né? Ou eu vai ter suporte 24/7. Então eu reduzo o risco de você, por exemplo, não poder ter algum problema no trabalho, né? Você paga mais caro, a minha empresa XYZ, mas é redução de risco. Ou, por exemplo, uma garantia de manutenção de carros, algum pacote, né, que garante a manutenção. Políticas de devolução, né, também tem a ver com isso. Acessibilidade é uma outra forma, né? Eu dou o acesso àquele produto, essa é a proposta de valor. Então, a ideia de propriedade compartilhada, eu vou falar o caso acho que de uma empresa assim, é um modelo de negócio que tem acontecido mais recentemente, né? Tem uma empresa na área de aviação que é assim. Então, se você é milionário, mas não bilionário, você pode comprar um jatinho compartilhado com outras pessoas. E aí as pessoas têm lá um X de horas que elas podem usar por mês ou por ano, não sei, né? Propriedade compartilhada. Fundos mútuos também, né? E às vezes tem fundos mobiliários, né? Que você também vai ter aquilo, ser proprietário daquilo junto com outras pessoas. Então, a proposta é dar acesso a conveniência e usabilidade também é uma outra forma, né? O iTunes com o iPod, né? Essa soma foi isso que a Apple quis trabalhar, né? Tanto que acho que era a questão de tenha 1000 músicas no seu bolso. E vamos lembrar que antes do iPod sair, a gente tinha CD player, né? Era o Discman. Um negócio enorme, com CD com, sei lá, 12 músicas, no máximo 20, que você tinha, não tinha tanto a questão do MP3 ali, né? Enfim, tão forte. Então, a usabilidade. E as assinaturas também, né? Tem a ver com essa conveniência e com usabilidade. Então, aqui são algumas formas que a gente pode se posicionar em cima da nossa proposta de valor. Mas é muito importante a gente conhecer em profundidade esse tal cliente ideal para criar uma proposta de valor que seja correspondente a ele. Então, aqui já começa a gente pensar nessa primeira postura, que é talvez a mais importante. Né? Não que a gente não que a gente vai renegar as outras ou esquecer, mas essa é muito importante. E aí, em função disso, é que o próprio Alexander Osterwalder, né, junto com mais 3 autores, o Yves junto e mais 2, fizeram esse segundo livro, que é o Value Proposition Design. A capa aqui está em inglês, mas ele em português também chama Value Proposition Design, tá? Que é o desenho da proposta de valor, que é uma sequência lógica, né, do livro do Canvas, e que vai trazer esse aprofundamento entre a questão da proposta de valor e do segmento do cliente. Esse daqui é esse segundo Canvas, tá? Chama Canvas da proposta de valor. Vou ter uma aula só ensinando esse Canvas para vocês. É da mesma empresa do Business Model Canvas, tá? E é um Canvas muito bom para a gente trabalhar. Se você olhar aqui, o próprio desenho está mostrando, ó, o segmento de cliente é esse bloquinho aqui, e a proposta de valor é o bloco do meio, né? Então, ele está fazendo essa... Aqui a gente vai olhar só para o cliente, para a proposta de valor, né? Mas ele está fazendo essa correlação. Então, olha, o nosso segmento de cliente, que é o nosso círculo aqui, né? Eu vou encaixar ele para cá depois. E a minha proposta de valor, que é o quadrado, né? Eu vou encaixar aqui com a proposta de valor, tá?
Essa é a correspondência que a gente vai fazer, vai ter uma aula só disso. Então, esses são os 2 primeiros blocos, tá? Segmento de cliente, proposta de valor. Na próxima aula, a gente vai falar de canais, relacionamento com os clientes e receitas, mas eu convido você a já começar a esboçar com o seu post-it, no seu Excel ou no seu Word aí, os seus segmentos de cliente. Quais você acha que são os segmentos de cliente que você trabalha hoje em dia, caso o seu negócio já esteja rodando, ou que você deseja trabalhar caso você vá criar um negócio novo, seja ele inovador ou não. Então, é isso por essa aula e a gente se vê, então, na próxima aula. Até lá!